Andamos por muitas vezes atarefados e cuidando de resolver nossos problemas pessoais. Isto nos cansa. A enxurrada das informações na atualidade e nas redes sociais nos acumulam a mente, que em tantas horas enche-nos de conteúdo fútil que não edifica. Isto nos farta. Conviver com as diferenças interpessoais por vezes é muito difícil. Isto nos estressa. Geralmente, quando buscamos uma igreja, é porque estamos esgotados, sobrecarregados, precisando de uma palavra amiga, oração e comunhão com outras pessoas. Ou seja, esperança, conforto espiritual, força interior e terapia conjunta. Igreja vem do grego ecclesia, que significa assembleia, isto é, o lugar onde as pessoas se associam para uma finalidade, neste caso, para buscar a Deus e termos interação com outras pessoas. Entendemos que nos evangelhos do Novo Testamento, a igreja começou com Jesus e mais 12, foi crescendo e criando o corpo. Houve depois a comissão dos 70, discípulos que anunciavam o reino de Deus e realizavam muitos milagres. Em Atos dos Apóstolos, observamos, depois da descida do Espírito Santo, que a igreja ia crescendo em número, e conforme a perseguição evoluía, ela expandia para outros lugares. A igreja era marginalizada perante a sociedade naquela altura de repressão do Império Romano. Todavia, embora muitos cristãos tenham sido mortos pela sua fé em Cristo, o Evangelho permaneceu vivo em todos os que seguiam firmes. Por que a igreja não sucumbiu a tantas perseguições? Porque a mensagem de transformação de vida era tão poderosa que marcava o indivíduo de forma inestimável, a tal ponto que a pessoa entregava a própria vida caso fosse imposta a força negar sua fé em Jesus. O Evangelho, quando entra, isto é, a palavra de vida, sela o coração daquele que o recebeu, marca para sempre. Os tempos se passaram e, na atualidade, em termos jurídicos, sabemos que toda organização legal precisa possuir fé pública. Sejam escolas, faculdades ou estabelecimentos, se tratando desse assunto, não é diferente quando mencionamos igrejas. Podemos dizer que uma igreja possui essa atribuição quando esta tem o poder documental, ou seja, está legalizada para exercer atividade religiosa. Quando a maioria das pessoas hoje em dia tem uma verdadeira experiência com o Evangelho, elas o têm dentro de uma igreja. Jesus disse: "Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes." Constatamos que, por se tratar de um hospital espiritual coletivo, a igreja está cheia de imperfeições, de pessoas imperfeitas. Então, como suportar as diferenças? O Espírito Santo, o representante de Cristo na terra, que é amor e graça, nos enche de paciência, porque afinal de contas, sendo nós imperfeitos, Ele nos perdoou e nos comissionou a perdoar também, até porque não seremos perdoados se assim não fizermos. Talvez esse seja o motivo de tantos irmãos desigrejados, isto é, afastados da comunhão fraterna. Um irmão que não cumprimentou, outro que pecou, outro ainda em ato inconveniente. Entendamos outra coisa importante. Se tratando de liderança, cada um tem suas peculiaridades. E como seres humanos, seus defeitos igualmente. Os apóstolos tinham algumas características. Pedro era impulsivo e apaixonado. João era amoroso. Paulo era intelectual, mas também reativo e colérico. Todavia, a obra ainda assim seguiu em frente. Mas, com tantos defeitos, devemos sair da igreja? Eu me arriscaria respondendo com outra pergunta. Como ficaríamos sem irmos para a igreja? Eu me atrevo em dizer que nunca será a mesma coisa buscar a Deus em outros lugares. Eu afirmo isto porque é na igreja que temos experiências sobrenaturais, que nos faz mudar de vida radicalmente. É lá que recarregamos nossas baterias espirituais. Geralmente, quando entramos oprimidos,
saímos leves e renovados. Mas Deus não está em todos os locais? E eu não posso entrar na presença de Deus em qualquer outro lugar? Sim, está em todos os lugares. Entretanto, buscar em outro lugar é um complemento de uma vida devocional que já levamos na igreja. E por quê? Porque todos que vão à congregação vão com o mesmo fim, em um mesmo propósito. Em casa, por exemplo, tem interferências dos familiares, dos sons, da TV, das distrações. Foi por isso que Cristo instituiu sua igreja. Quando há um horário específico, entramos no quarto e complementamos o que já tínhamos recebido na casa de Deus. Jesus não disse que sua igreja seria perfeita neste mundo, e sim que a aperfeiçoaria pela ação dele. Pois ainda que não sejamos perfeitos, estamos nos aperfeiçoando. É melhor continuarmos seguindo com a nossa união do que vivermos isolados, desolados e sem força. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos. Até a próxima!